Lefe suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje eu quero apresentar um tema que é o desrespeito às inversões de valores. Nós vamos usar o capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Aqui, nessa passagem, tem a epígrafe, a cura de uma mulher paralítica, mas o nosso tema é inversão de valores. E diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela, e logo endireitou-se e glorificou a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é necessário, é mister, trabalhar, e neste, pois vindo para ser de curada, no sábado. E respondeu, porém, Jesus e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e a sua jumenta, ou não leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa mulher, filha de Abraão, que significa filha de Deus, que há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo, pois, ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Então nós vemos aí que o nosso tema, conforme eu já antecedi, é inversão de valores. A inversão de valores hoje é a normalidade, é o que se tem, o que se vale, mas isso, infelizmente, são coisas paliativas, são efêmeras, destrutivas, né? E às vezes elas são definitivas, não são edificantes, não são coisas que edificam. O ser humano que deveria tratar com respeito, ser tratado com respeito, porque os seus direitos, os seus valores, às vezes se tornaram também insignificantes e aos outros, como o amor ao próximo, que foi a base do ensinamento de Deus para Jesus deixar esse legado para nós aqui na terra. Nós vemos hoje que as drogas, prostituições, ilusões temporárias, alegrias falsas, que são sorrisos entenebrecidos, que são detectados através das suas faces, dos seus rostos, dos seus atos, das suas ações e postura, que vemos no ser humano, que passa a ser essa banalidade e normalidade. Por isso que contrariam os bons costumes. Os seus ensinamentos éticos são deixados para trás. As condutas simples, como um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado, me desculpe, bença pai, bença mãe, bença tio. O respeito aos mais velhos, mas não só naquele tempo, mas os valores hoje tornaram-se fúteis, inúteis, porque a distorção cotidiana, ela tem aumentado nessa proporção acelerada, exacerbada, porque, como está escrito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E essa desnutrição de valores, de princípios, estão cada vez mais nítida nessa geração incrédula, e que não respeita ao próximo, as autoridades, professores que dão ensinamento ético de postura. Como eu já falei, as inversões de valores, elas têm ganhado uma projeção no campo da rebeldia.
Mas Jesus, quando disse hipócrita, essa palavra hipócrita no original, ela significa arte de interpretar, que é o que eu afirmo sempre: o ser humano se tornou egoísta, interesseiro, insensato, como no caso desse fato ocorrido, desonesto. Queremos que nos faça, mas não praticamos. Ensinamos às vezes, mas não aprendemos. Como eles criticaram a Jesus por fazer uma boa ação. Como querem falar e não querem ouvir, e Jesus os confrontou, já que a problemática era o dia de sábado. E a Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem. E Jesus indagou: por que levam os vossos animais para o bebedouro? Como já antes eu disse, o ser humano, nós somos egoístas e interesseiros. E Jesus liberta aquela mulher, filha de Abraão, que, como eu já falei, significa filha de Deus, da opressão luciferiana, que era mantida nesse cativeiro espiritual há 18 anos. E eles calaram envergonhados quando Jesus indagou: por que vocês estão reclamando de eu fazer um bem, de eu ajudar uma pessoa que há 18 anos vivia nesse trauma, nesse constrangimento, nessa vida sofrida, e hoje eu faço um benefício a ela, e vocês com a religiosidade, vocês com os interesses próprios, vocês com as axiologias, a argumentologia, as filosofias distorcidas de vocês, se esquece do valor humano e as coisas paliativas, conforme eu já mencionei, não desprezando os animais, não que os animais não tenham que ser tratados, ser cuidado pelo ser humano, mas estamos falando de inversões de valores. O que é prioridade nós esquecemos, nós deixamos de lado, não praticamos. Eu estou falando do amor ao próximo, eu estou falando de boas ações, eu estou falando de fazer obra social, profilática, filantrópica, eu estou falando de você cuidar quando você pode fazer, porque a palavra de Deus ela vai afirmar que aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca. E geralmente quando nós falamos o ímpio, o que é a impiedade? Aquele que tem mais ações. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. E isso é uma impiedade. E quantas impiedades nós cometemos? Mas aqueles que ainda têm o princípio de ética, o agente policiador de Deus, que é a nossa consciência, às vezes o confronta e ele se analisa e se faz uma autocrítica, como se estivesse diante de um espelho, ele olhando as deformidades faciais que ele tem, e ele mesmo reflete, diz: poxa, eu deveria, poderia. Porque há um texto no livro de Mateus dizendo que quando nós fizemos a um dos pequeninos, que demos roupa, que demos alimento, que cuidamos, a ele o fizemos. O livro de Provérbios diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, e se emprestamos a Deus teremos recompensa. A palavra de Deus no livro de Mateus também diz que ele cuida das aves do céu, que não planta, não junta celeiro, não cega, que ele tem o cuidado, tem os valores, que não teria muito mais nós valores. Ele fala que nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo. Olha a preservação dos fatos, que ele cuida do gerenciamento de todas as coisas, mas a principal foi quando ele disse: haja, apareça, e aí ele agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E diz que a semelhança de Deus criou a imagem do homem. O homem foi feito
à semelhança da imagem de Deus, que é Cristo. Não que somos iguais, não que Deus é imperfeito como nós, mas tudo que ele fez era bom, mas a deformidade, a insensibilidade para com o próximo, quando adentrou o pecado no mundo, ou seja, a rebeldia, a desobediência, que estamos falando de desobediência, estamos falando de não respeitar princípios, porque se Deus ele fala que ele cuida das aves, dos seres, muito mais valor tem para Deus nós, seres humanos. Ele não fez acepção de leprosos, de adúlteros. Ele não fez acepção de coxo, de cego. Ele não fez acepção. Coisa que ele nos ensinou. Parece que ele quebrou, dando ensinamento, uma lei sobre uma pessoa moribunda que foi assaltada, estava na estrada, passa o levita, ignora, passa o sumo sacerdote, ignora, mas vem justamente o povo que acreditava que eles não mantinham um bom relacionamento, que cuidou daquele homem, se preocupou com aquele homem. Eu sei que a lei judaica diz que não poderia colocar a mão se tivesse ensanguentado em coisas mortas, que seria impuro, mas também se tratava do ser humano, do amor ao próximo, como foi indagado no ensinamento. Quem é o teu próximo? Olha, para termos o maior entendimento dos fatos, nós dependemos de Deus, mas nós precisamos um dos outros, vamos precisar, mesmo até depois de morto. Você precisa de alguém para te vestir, te colocar no caixão, te enterrar. A nossa vida, ela é uma vida de dependência. O ar que respiramos, nós dependemos de Deus nos manter com vida. Não vai ser um aparelho. O aparelho, depois, você estando hospitalizado, ele pode trazer complicações mais sérias e parar. Então, o que estamos falando é de respeito. O que estamos falando é de carinho, de amor ao próximo, de valorização que deveríamos cumprir, agir, e às vezes deixamos. Às vezes coisas simples. Eu sei que uma vez eu tenho uma experiência, eu não sabia, depois passei a aprender. Eu fui tentar ajudar um cego a atravessar a Avenida Presidente Vargas e ele me agrediu com a bengala. Eu fiquei estarrecido. Eu fiquei, poxa, que ignorância, eu querendo ajudar ele para o carro não atropelar. E depois eu entendi que eu é que errei, poderia perguntar a ele se quisesse ajuda, e geralmente eles seguram na pessoa que estão guiando. Eles seguram na pessoa para serem guiados. E eu segurei nele, antecedi, eu é que segurei nele. E foi essa a reação dele. Então depois eu vi que ele não estava errado, eu que estava errado, eu que deveria primeiro pedir a liberação para ajuda. Mas tem coisa que não temos que pedir, não temos que seguir regra, não temos que estar preocupado porque é dia de sábado, porque é isso e aquilo, socorrer o próximo. É por isso que existe emergência, plantões de emergência, existe pessoas para essas horas de socorros, de necessidade, de prioridade emergenciais. E uma delas é o legado que o Senhor deixou: ide por todo mundo pregai o Evangelho. Ensina e pratica toda a orientação que eu vos dei, deu os apóstolos deixaram os discípulos, e vocês têm que cumprir esse legado. Então, que fica nessa manhã, esse despertamento, que muitas das vezes a nossa conduta, as nossas inversões de valores,
elas têm prioridade, mas só visamos o que achamos, o que pensamos. Mas entenda que Deus não faz acepcionalidade, Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que o sol e a chuva caem sobre o justo e o injusto. Então Deus, ele se preocupa e ele quer que nós nos preocupamos. Olha, você sabia que uma atitude, uma ação, um gesto, um abraço vale mais do que 1000 palavras? Te traz uma referência muito grande no que tu pratica em vez de falar, e que fica esse despertamento nessa manhã em nome do Senhor Jesus. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom final de semana, um bom dia, em nome de Jesus.